Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um TelaCast, o podcast do Tela 20. Hoje falando sobre gastronomia, um assunto que eu domino muito, mas só que na parte de comer, né? Na parte anterior eu não domino muito. E hoje já é o episódio número 30 aqui do TelaCast, esse novo projeto, e já nem tão novo aqui, né? Do Tela 20. E antes de dar um bom dia aqui para os nossos convidados, só tenho que destacar, claro, os nossos patrocinadores aqui do TelaCast, a Maison 490, do chefe Isaac Alves, também o Super da Praia e a Vida Med Clínica Médica. E nós temos aqui como convidados, neste episódio do TelaCast, a Maria Antônia Russi, que é campeã do Masterchef 5, lá de 2018. Sou um fã desse programa. Aprendi muito a comer, né? Essa parte sim. Também. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Também temos aqui presença especial do nosso patrocinador e hoje convidado aqui também, chefe Isaac Alves. Bem-vindo. Obrigado, Estevam. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer fazer parte desse projeto. Bem-vinda, Pri, nossa personal de negócios e co-host aqui também do TelaCast. Então tá, mas mais um bate-papo aí com esse assunto que é tão bom. E no início sempre aqui da nossa conversa, nós damos um presentinho especial para os convidados. Presentinho da Maison. E é em dose dupla. E eu deixo o chefe explicar aí por que é a dose dupla. Tem uma história aí, né, Maria Antônia? Tem uma história. Nós já temos tão pouco tempo, mas já temos uma história. É verdade, né? temos uma história aí dos macarrons. Sempre que a Maria Antônia ganha o macarrão, o filho dela já fatura, né? Então hoje eu fiz 2 caixinhas. Uma pra Maria Antônia e uma pro filho dela. Eu não vou falar isso pra ele, não senão conta. ele já vai comer a minha e a dele. Exatamente. Então eu só vou dizer que é uma só. Chega lá que me deixaram só esse presente. Não, esse aqui é meu. Meu. Aí Mas ela já tá de olho na caixa grande. Aqui eu já vou mostrar claro, pra vocês, né? Que o chefe aqui também sempre nos trata bem. Durante a conversa, quem quiser, sinta-se à vontade. Tudo feitinho hoje, hein? Novinho. Ó, que maravilha. Pastel de Belém. Espero que vocês falem bastante, que aí, enquanto vocês falam eu vou ir pegando aqui uns docinhos, tá? Esses dias eu chamei pelo... Enfim, os docinhos, os mini quindins. Os mini quindins. Eu lembro que tu pediu pelo iFood. O mini quindim... Não sabia se eu podia dizer o iFood, mas pode... Depois a gente manda a gente manda boleto. Manda boleto depois. Sim, o mini quindim, ele é uma receita bem clássica que a gente faz, de doce português, né? Também tem os ninhos. Então, são receitas à base de ovos, né? Receitas portuguesas. Assim como pastel de nata, né? Maravilha. Amo quindim. Eu amo quindim. Eu gosto, mas não sou fã, assim, sabe? Mas é quase uma paixão, né? Mas é ruim tu pegar um quindim com gosto de ovo, né? Odeio. Então, tem todo um processo pra tu não deixar o gosto de ovo no quindim. Então, a gente toma todo esse cuidado, né? Vai muita gema, né? Eu Vai. acho. Nossa! Eu fico apegada à quantidade de ovos. Eu não. Manteiga, ovos, esse problema. Eu não tenho esse problema com... O problema é separar tudo, né? Isso daí Maria Antônia, queria começar a nossa conversa aqui pedindo para que tu conte um pouquinho dessa experiência, né? Já estava ali, a gente estava anunciando a campeã do Masterchef. Conta pra gente um pouquinho, né? Um resumo dessa tua aventura que acabou em muito sucesso, né? Bom, eu entrei no Masterchef em 2018, que é uma loucura, realmente. É um negócio muito maluco. Só louco entra, né? Porque a gente grava todos os dias, final de semana, fica numa imersão naquilo, tu realmente não sabe o que se passa fora. Se tivesse qualquer guerra acontecendo, não saberia. Na minha época, hoje, eles já ficam confinados. Que eu acho que é bem pior. Porque antes algumas vezes até vazava o resultado das coisas, né? Antes também não tinha tanta rede social, eu acho, também tão forte como hoje. Não sei se é por isso que eles mudaram um pouco. Não, eles mudaram por causa da pandemia, né? E o custo que tu tinha de ficar em São Paulo, muita gente começou a abrir mão de fazer o programa, eu acho, porque é um custo exorbitante, né? Tu tá em São Paulo, tu fica por tua conta, a Band não te paga nada, né? Imagina quem trabalha, tem emprego. Porque tu tem um emprego, tu tem que abrir mão, tu tem que fazer uma... né? Mas ficou quanto tempo? 3 meses. Do começo ao fim, 3 meses. E todo esse tempo é por conta... Por tua conta. Tu vai para São Paulo por tua conta, tu faz os testes por tua conta, é por tua conta e risco, literalmente.
Hoje, então, tu paga a passagem para ir, mas a Idemol, né, a produtora, pelo menos financia estadia, né? Que já é uma... Já dá um alívio. Eu, por sorte, tinha irmã do Fábio, que morava lá. Então, fiquei com ela, mas... O Fábio me dizia a cada Uber... Olha, a faculdade do João Pedro tá diminuindo, viu? Te liga. Mas... Foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu ainda peguei uma época do MasterChef, onde estavam os 3 jurados originais, né? Que era a Paola, o Jacan e o Fogaça. Eu aprendi muito com eles. E me descobri uma outra pessoa nesse processo, assim. Eu gosto muito de ser desafiada, sempre gostei, mas não sabia que eu sabia agir sob pressão. O Fábio sempre achou que eu ia me desestabilizar. Aliás, todo mundo que me conhecia ia dizer, dava uma desestabilizada, mas eu gostava da pressão e aquilo me motivava para um próximo passo. Então, era muito, muito legal tu te autoconhecer, né? Foi um autoconhecimento além do programa inteiro. Aquela pressão toda, assim, é um pouco, assim, de script ou é realmente fora também do ar, assim, é uma pressão a todo instante lá? Não existe script no MasterChef, é um reality show, então o reality show não tem script, né? Então, ele é muito o que acontece ali. Mas a forma que os chefes tratam... Eu, como Maria Antônia, eu não vejo eles sendo tão severos assim na vida cotidiana deles que a gente acompanha em redes sociais. A gente não vê o Jacan fazendo esse tipo de coisa. Tu nunca viu ele chegar no restaurante numa rede social e dizer... Não, né? Ele é um cara educado, polido... Mas é um programa de entretenimento. Então, o que as pessoas querem? Elas querem chegar ali e também ter uma emoção. Então, aquilo faz parte, eu acho que, de um papel, né? E muito descreve como é a vida de um chefe dentro de uma cozinha de verdade. Acho que o Isaac tá aqui, vai saber te dizer muito melhor, né? Acho que tu trabalhou até mais em cozinha comercial do que eu. Mas... Tu tem que estar com o teu prato pronto, né? Tu não pode dizer, não, olha só, desculpa, mas vou esperar 5 minutos, uma mesa inteira, teu prato tá pronto, teu não tá, tua sessão não tá. Então, acho que isso descreve muito o que tu vai esperar lá na frente, ainda mais o meu, que era um programa amador, né? Então, o que é que tu espera lá na frente quando tu for trabalhar com a gastronomia? Na verdade, o desafio é o relógio, sempre, né? Chegou a comanda, tu não tem muito o que escolher. E tu não pode escolher quem tu vai atender. Tem uma ordem cronológica que tu tem que fazer. Então, na cozinha profissional também tu passa por essa pressão, né? Claro que lá é uma competição que mira um prêmio muito maior. Mas aqui a gente tem um prêmio que é a satisfação do cliente, né? E quando eu conheci o Jacan... As pessoas me perguntaram, ele era assim mesmo? Brabo? Irritado? E não é, na verdade ele foi super gente boa. Ele no final tava com o João Pedro no colo. Queridão, sabe, assim. A gente não pode ter muito contato com os chefes, né? Mas, até porque ele não pode ter... Algum vínculo emocional. Mas ele adora sapato. E na época eu tinha uma Melissa de gatinho. Então, quando eu ia, eu batia os pés assim, e ele olhava. Eu acho que é porque o programa cria isso, assim, né? Mas eu queria ver o que tu achou mais difícil, assim, porque tu falou que era na questão do amador, né? Acho que o cozinhar, pra ti, não era o problema, porque senão tu não ia te inscrever. Mas o que tu achou que era mais desafiante, assim? A convivência dos colegas, a pressão, ou propriamente o cozinhar? Pra mim, é a convivência com as pessoas. Tu tá com gente de vários níveis sociais, econômicos e de idades, né? Eu era mais velha. Não, tirando a Rita, né? Eu era uma das mais velhas. Eu era uma das poucas que tinha filho ali. Eu acho que era eu e a Rita que tinha filho, se eu não me engano. Então, assim, eram níveis de vida, épocas diferentes da vida. E tu botar isso tudo numa sala fechada, a gente não fica... Tu fica brincando na Band, né? Tu fica numa sala que é menor do que essa sala que a gente tá hoje, sem janela, e tu tendo que pedir pra ir no banheiro. Oi, posso ir no banheiro? Então, assim, isso vai criando um nível de estresse, de irritabilidade, aí alguém vai lá e ri. Aí tu já olha e diz...
que ódio, sabe? Mas, então, tem gente que, claro, que a gente vai criando afinidades e tu vai ficando mais próxima por ideal de vida, por sociocultural, enfim, várias questões que podem ser, né, que a gente tem, se torna mais fácil de conviver, mas tinha outras pessoas ali dentro que eu tinha vontade de matar. Vontade de sair. Que é competitivo. Claro, eles criam um clima, né? Mas a competição em si já traz, né? Eu acho que como o chefe também estava falando ali, é um chefe avaliando, né? E na vida real é o cliente que às vezes passa para mais 50, uma experiência negativa. E a comida, ela é única. Eu acho que o desafio é esse, porque fez uma formada, deu certo, a outra lá errou a mão, ou o auxiliar não tá de bem com a vida, então é difícil a gente conseguir manter esse padrão, né? Todos os dias, né, que tu vai lá e tu tá sendo, né, todos os dias aquilo dali, tu tem que estar num alto padrão, né? Como a gente sabe que na cozinha, de vez em quando, não deu certo por um erro técnico, né? E é isso que de vez em quando as pessoas dizem. Quando tu vai no restaurante, por que tu avalia o sabor? Eu digo, o sabor é subjetivo. Tu pode chegar pra mim, tá bom, pra ti não ser. Comida tailandesa eu adoro, tem gente que odeia. Então pode comer a melhor comida tailandesa e não ser uma comida que vai gostar. Japonesa, a mesma coisa. Mas o que eu penso? Eu penso na técnica que foi usada para desenvolver aquele sabor. Se aquela técnica está correta, o sabor é muito subjetivo. Mais salgado, menos salgado. A gente sabe que existe um limite de sal, mas... Se falta tempero. Se falta tempero. O Fábio é um cara, meu marido, que come sal. Ele gosta de comida mais salgada. Uhum. Eu não uso tanto, né? Mas ele gosta disso. Então, é muito subjetivo chegar para mim e dizer tá ruim, né? Então, quando eu vou em algum lugar, quando eu penso nisso, eu penso exatamente na técnica que foi usada. E a gente que cozinha sabe o que se teve uma talhada ali no caminho. A gente sabe quando tem ficha técnica e quando não tem, né? Porque a constância também é importante. Também. Tá acostumada a ir no restaurante, comer um prato excelente, aí do nada o prato já mudou completamente. Aí tu já sabe que mudou a pessoa que faz. Ou não tem ali uma técnica que é feita sempre da maneira correta. Então, isso também... isso tu falou do MasterChef, da nervosismo, da exposição com outras pessoas. Isso também deve afetar o resultado dos pratos no final, né? Sim. Porque tu já tá naquele estresse, naquela função de ter que aturar as pessoas, aí daqui a pouco... Chega, daí tu tentar... Tipo assim, eu sou metida cozinheira, né? Mas eu não gosto de cozinhar com ninguém nos meus ouvidos. Imagina o quanto deve. Porque, tipo, é quase que o recanto, assim, né? Da guerreira ali, né? Eu achei... Tanto que eu sempre gostei de cozinha fechada. Agora é tudo junto no nosso apartamento. Mas eu não gosto de estar nos meus ouvidos. Imagina tu tá ali já na pressão. Tem que ter alguém vai ali mexer nas tuas panelas, né? Eu odeio que mexa nas minhas panelas. Porra, odeio. Adoro dar uma fuscada na panela dos outros, mas eu odeio. O que tá fazendo aí? Já pego uma colher. Tu nem sabe se pode mexer aqui. Mas o set lá é muito grande, assim, tipo, em dimensão, assim, de pessoas envolvidas em tudo, assim, ali. Para fazer o MasterChef são 200 pessoas. Que a gente nem sempre vê eles, né? Porque existe produção, existe compra, existe uma cozinha B, né? Onde vai, que é o pré-preparo do que vem ali pro mercado, muitas vezes. A louça também, né? Eles recolhem... A louça a gente não lava. Todo mundo me pergunta isso. Quem é que lava a louça do MasterChef? São vocês? Não, é a equipe do Carlão. Não sei se continuam hoje. Santo Carlão. Aí é bom. Aí que chegava... Porque antes de a gente apresentar o prato, a gente apresenta o prato, a gente termina o prato e a gente sai do estúdio e deixa ali. Aí vem uma equipe, não sei de onde, não sei como, e faz assim, ó. Desculpa. E limpa tudo. Aí quando tu chega, só tá os teus 2 pratos ali. E aí tu... eu queria que fosse assim lá em casa. Passa de mágica. Mas então, eles avaliam já antes, então, né? Aquele que vai ao ar, eles já deram as notas e tudo, né? São feitos 2 pratos. Eles já provaram. Né? Estão ali enquanto essa equipe tá fazendo esse milagre na cozinha, limpando tudo. Eles estão provando e estão avaliando. Existe uma ficha técnica que eu nunca vi, mas... Com quesitos, assim? Os com critérios, quesitos. assim.
Se tá quente, se foi servido quente, se beleza, apresentação, técnica, sabor, sal, açúcar, acidez, esses níveis, e onde eles avaliam isso, e por isso que sai quem sai, né? Não é um aleatório de... É que às vezes dá muita briga, assim, de mas ele não gostou daquela pessoa aquele dia, ou era algo muito subjetivo, mas é que também não tá aparecendo esse... É que eu acho que, na essa realidade, informação, essa né? questão do reality, né? Porque eu vejo assim, às vezes tu tem afinidade pela pessoa que tá cozinhando, aí tu gosta da pessoa, não quer que a pessoa saia. Mas eu acho que ali não é a questão de tu gostar ou a pessoa ser popular ou não. A questão é quem cozinha bem. Exatamente. Né? Quem tá dentro da técnica dos parâmetros, né? Tanto que às vezes, né, alguns episódios que eu assistia, os jurados choravam, porque gostavam muito da pessoa. Sim. Realmente era uma boa profissional, mas não foi no seu dia, né? E é muito... Mas tem mecânicas de jogo que acabam interferindo. Não sei se nessa época também aconteceu isso, da tua afinidade te conceder alguma imunidade, ou o pessoal te chama para alguma prova mais fácil, alguma coisa assim, que depende já desses grupos definidos ali, né? Claro, tem coisas assim que... Hoje, no meu tempo, não tinha essas regalias de tu ter... coisas. Tu fazia parte de um time. Tinha. A Eliana fez uma que chamou um pessoal. Tinha, que daí tu podia escolher quem fazia a prova ou não. Eu não sei, eu nunca tive. Eu fiz todas as provas de repescagem, praticamente todas. Participei, cozinhei todas elas. Um dia, conversando até com o Fogaça, falei com ele disse, isso te fez uma melhor cozinheira. Passou um trabalho, mas Com foi melhor. certeza. Te fez uma melhor cozinheira porque tu escutou mais vezes. E eu acho que não é porque eu cozinhava melhor que eu ganhei. Eu soube escutar as críticas e soube entender o jogo. Que é um jogo, bem ou mal, é um jogo. Então, tu precisa saber dançar aquela dança, né? E tudo na vida. Eu acho que isso é fundamental para qualquer coisa na vida. Ou tu sabe dançar conforme a música, ou tu não vai conseguir ir adiante na tua vida. Então, eu soube entender isso desde cedo, como era o MasterChef. Entender a prova também, né, Maria Antônia? Que muita gente nós não consegue entender a prova, faz um prato, aí acaba saindo realmente. Exatamente, né? é isso que é o jogo que eu digo. Quer entender a prova. É tu ter o coco, mas eu vou fazer com banana. Não, meu amor, é coco. Tá vendo? Às vezes eles pedem uma reprodução do prato Ou tradicional eles e a pessoa falam inventa. sobre uma técnica e tu vai lá e... Não, mas eu acho que essa... Não, é bem simples, né? As coisas são muito menos mais... é mais. As coisas são bem mais simples do que aparenta ser, né? Então, é tu entender isso, que existe uma simplicidade no fazer. E como entender isso. Quando vinha um prato assim que era muito diferente, assim, que é uma coisa que tu nunca mexeu, teve alguma situação assim, ou tu dominava todas as etapas? Eu assim? acho que qualquer cozinheiro que diz, eu domino qualquer E o que tu mais gosta, assim? qualquer proteína e eu domino. Cara, cozinhei jacaré que eu não sabia, foi um tiro no escuro, Bah, que loucura. né? O jacaré, ele é uma carne de caça mais resistente, né? Mais resistente, eu peguei só o rabo, que não tinha carne, não peguei o lombo dele. Então, acho que daquilo, né, foi o mais difícil que eu fiz ali deles. Mas numa prova que eu achei que eu ia super bem, que era a prova das massas. Eu amo fazer massa. Não me saí tão bem. Isso eu acho que era bem comum, assim, a pessoa chegava no MasterChef dizendo, eu sou especialista em X. Eles Acho que faziam e a pesa, pessoa ia né? mal. Pesa muito. Eu acho que é a zona de conforto. Tu entra na tua zona de conforto e tu te acomoda. Então, Onde a gente se acomoda, às vezes é um tiro no pé, né? Eu acho que se eu for pro MasterChef, eu não vou falar que eu gosto de confeitaria. Vou dizer que eu não sei lidar com confeitaria. Eles vão focar em ti na focar. confeitaria, né? E como a gente vê, o grande medo é a confeitaria na prova dos MasterChef, né? assim, acho que são poucos os confeiteiros que tiveram destaque, né? Não lembro, assim, de ter... Porque eu não gosto... Eu confesso, isso aqui, pra mim, é de outro mundo.
Joe, eu não consigo. Eu concordo, de outro mundo também. Sabe? Eu não... Toda semana. Eu não gosto de fazer doce. Eu como, não é a minha paixão, eu não sou uma... Não gosto de doce, mas assim, gosto de coisas delicadas, sabe? Quindim, uma técnica, isso daí eu gosto bastante. Mas também não é uma coisa que eu morro se eu não comer, sabe? Mas o salgado eu gosto. Como pratão, bato um prato de pedreiro, assim. Mas pro cozinheiro em si é muito difícil fazer o doce, porque tu precisa muito do peso, da medida, da exatidão. Eu sempre digo que a confeitaria ela não admite desaforo. Então, é a ficha técnica tal qual, né? Se é 10 gramas, é 10 gramas. Já o salgado, tu consegue. Eu acho que o doce tem isso, né? Porque tu sabe ver o gosto todo. O salgado ainda dá uma... Mas o doce é muito técnico. E eu não sei, pode me corrigir, como eu não faço, mas se tu errar, é tudo fora, né? Vai tudo fora. E no salgado, tu ainda consegue corrigir algumas coisas, tu salva, pode não ter ficado no padrão, mas tu dá uma... né? Tu consegue consertar muitas coisas. Como o macarrão é 117 graus, a calda tem que estar 117 graus. 1 grau a mais ou 1 grau a menos já interfere no resultado final. Se tu peneirar o produto ou não peneirar a farinha, também interfere. E aí eu vejo, assim, quando vem uma prova no MasterChef de confeitaria, a cara dos participantes. É tipo... É que eu acho que também, pra mim, vamos ver se eu não vou falar besteira. Mas é que eu acho que a confeitaria, ela tem essa questão do cuidado. Eu acho que daí numa pressão, assim, de fazer um doce com uma técnica, eu acho que... Tu não tem receita também ali na... isso acho que impacta mais, né? Eu acho que impacta mais. Se tu tivesse uma receita, né, uma ficha técnica, alguma coisa, até tu fica mais seguro, mas é tudo de cabeça, né? Então, assim... Nossa. Então tipo, é que nem eles dão uma explicação ali e se vira. Eles te dão uma explicação, mas não te dão quantidade, né? Eles te dão dicas. Tu tá ali porque tu, teoricamente, tu estudou e... né? E memorizou um monte de receitas. Meu Deus. Muita coisa. Eu sou péssima. péssima. Mas é isso Tanto que eu tinha uns amigos que diziam, é tanto de farinha... É farinha, né? É essa quantidade de farinha. Maria. Mas tu acha que é isso que deixa o pessoal, assim, apavorado? Sim, é a questão de saber qual a questão a questão da quantidade. Técnicas. Porque é muito fácil tu errar. Por exemplo, eu tava errando o macarrão por 2 minutos a mais de forno. Ele tava ficando quebradiço. Aí até eu descobri que era 2 minutos a mais de forno, eu fui testando. Aí eu testei com ovos gelados, depois com ovos em temperatura ambiente. Aí assim eu fui chegando até eu descobrir que era 2 minutos a mais de forno. E faz diferença. Sim, é uma... Pode me chamar pra cobaia, né? Pode chamar nada pra cobaia pra ver se tá bom ou não tá bom. Pode me chamar. Os macarrões eu gosto muito. Pra gente avaliar. E confeitaria demanda muito teste, né? Quando a gente foi abrir a Maison, a gente fez muitos testes. Até chegar nas nossas receitas, né? A textura do brownie, botava mais chocolate, tirava um pouco de manteiga, colocava menos açúcar, trocava o açúcar... Colocava mascavo, aí não ficava bom, misturava mascavo com refinado, aí não ficava bom. Aí usamos até demerara, até chegar à textura correta. Então, por isso que talvez esse medo deles seja isso, porque não é só misturar os ingredientes e vai sair um bolo, vai sair um brownie ou um quindim, né? Existe exatamente isso, uma técnica para fazer. Além de tu ter a receita, né, que já é uma coisa difícil que tu não tem lá, mas se tu é um cabeção e é uma pessoa que memoriza, não é tão difícil. Mas até isso, é o peneirar, é o açúcar correto, né? A forma que tu põe, se é tudo junto, se é uma parte de cada vez. Isso, por mais bobo que possa parecer, influencia o resultado final, né, na confeitaria. Por isso que, para mim, eu que sou muito agitada, fazer um doce, requer uma paciência, eu já tô aqui, já tô pensando no que eu vou fazer depois. Uma das provas acho que foi mais feias, assim, do MasterChef de doces foi a Torre de Carolinas. Eu lembro dessa. Eclairs. Foi temporada passada, eu acho. Eu acho que foi na retrasada. Foi um fiasco, assim, muito grande. Ninguém conseguiu concluir. Tinha que colar elas. Colar elas. Que também é um preparo que demanda resfriamento. Eu acho que vocês devem ter passado muito trabalho quando era alguma coisa para resfriar, né? Tipo mousse, coisas geladas. Tinha o Ultra, né? Que é uma maravilha, mas mesmo assim, não...
Tem coisas que Se cuidar, requerem passa. tempo, né? Por mais que tu queira. Tinha algumas requer provas tempo. como essa aí que parecia que era organizada pra dar errado, assim, e ser um episódio que, olha, esse aqui vai viralizar alguma Mas coisa eu assim. acho que também é um teste pra pressão, assim, né? É, Eu acho que sim, eu acho Porque que... às vezes, o que eu vejo assim, quando é um prato que tu tem que fazer ali agora eu não sei o termo que tu tem que fazer exatamente ali, mas às vezes quando tu tinha que criar algo, eu pensava, mas pra que pensar? As pessoas dificultavam o prato, davam agonia, né? Tipo, eu não ia, eu ia fazer um... E tu via às vezes um prato bem básico, mas com a técnica bem executada e passava, e um lá que botou 1000 coisas mirabolantes, o prato não ficou bom, né? Mas também tu quer dar teu máximo, eu acho, né? É que nem sempre dar o máximo e fazer mais coisas, né? De vez em quando quer mostrar coisas que não são tua praia também, né? Tu quer chegar ali, só dizer que sabe, mas... E às vezes teu prato tá incrível e tu estraga por um pequeno detalhe, tu estraga todo o prato, né? Todo o sabor. tem a questão de muitos sabiam várias técnicas e queriam aplicar várias técnicas no mesmo prato. mesmo Né? prato. Aí, só para mostrar ali como ele era, como tinha recursos e tudo, e aí patinava um pouquinho É também. como eu digo, técnica demanda tempo. Se tu tem um tempo curto, quanto menos técnicas tu agregar, melhor é. Mas tu vai utilizar o teu tempo pro resfriamento, pro empratamento, para qualquer coisa, né? Então é importante sempre ter essa noção. Não vai fazer um monte de técnica e daqui a pouco não dá certo. Não entrega nenhum prato. Não entrega nada, né? Ali a questão do empratamento é aquela loucura mesmo? Ou eles dão na Não, edição tem eles dão tem mais ditadinha ali no tempo. Ai, porque parece que não vai dar tempo. sempre aquela loucura. Mas é que se pra mostrar, assim, que o participante já terminou, já não sei o que, tá ali... Perde um pouco da graça, sim, né? sim. Dá aquela emoção Daquela ali. coisa, porque no final tu fica ali, né? Vai! Ai, tira! Bota! Ai, né? Tu tá ali torcendo pela pessoa tu nunca viu na vida, mas tu tá ali, né? Tu diz, chegava no final e dizia, ai, Fábio, não vou conseguir nem dormir porque eu tô com palpitação aqui. Ele, vai te catar, tu nem conhece. Vai ter palpitação pelas contas, né? Mas tu te apega à pessoa a ponto que tu fica nervosa por ela. Então... Isso é uma forma de entretenimento, né? Isso daí e eles fazem isso muito bem. Sim. Os dois editores do programa foram muito bons, né? Que é a Marisa e o Pato. Tu nunca tinha dificuldade, então, no empratamento? Tive algumas vezes, mas nem sempre aquela coisa... É engraçado, assim. Mesmo logo depois, a única coisa que eu me arrependo de não ter feito foi um diário. Porque mesmo depois eu ligava pro Fábio e tal, e logo depois que acabou, eu não me lembrava desses pequenos detalhes. Uhum. Porque tu tá com tanta coisa na cabeça que essas coisas, assim, qual a prova que eu terminei antes, ou qual a prova que eu, sabe, que eu me senti mais segura. Essas coisas eu não tenho, é uma coisa que eu me arrependo muito de não ter anotado, sabe, para hoje Até para escrever um livro futuramente, daqui a pouco, memórias, né? Sobre experiência. Experiência, várias coisas para contar, nem livro, mas esses pequenos detalhes, assim, que eu não lembro. Isso realmente já... Eu nunca assisti o MasterChef inteiro. Nenhuma edição? Não, a minha, né? O teu? Nunca sentei, maratonei um dia minha série. Vi pequenas partes até para comentar alguma coisa ou para falar sobre, mas eu não gosto de me ver na TV. Então já é uma coisa... E ainda mais nessa pressão, assim, de... Na final, eu fico torcendo por mim mesma, sabe? Ai, o sorvete! Depois eu acho até que eu vou maratonar lá para ver os detalhes. Como é que foi, assim, o pós-programa, assim, as mudanças, os planos, quais projetos você está trabalhando agora? Já fazem 5 anos, né, o MasterChef. Então, muita água já correu embaixo dessa ponte. Logo depois, foi uma loucura. Aquele ano, eu passei 3 meses fora. E aí, depois eu trabalhei muito, muito, muito. Foi uma experiência excelente. Mas também só fiquei 3 meses em casa. Todos os dias, depois eu contei no calendário, de todo ano, eu fiquei 3 meses em casa.
E assim foi subsequentemente até 2000, foi quando eu fui para Paris, que eu fui fazer o curso do Cordon Bleu. E aí veio a pandemia, e aí, graças a Deus, deu uma... Assim, a gente estava cansado, acho que o João Pedro estava cansado, o Fábio também. Existem coisas que tu vai dando prioridade de trabalho, né? Que é o momento, né? Que era o momento, ele sabia que era o momento, o João também sabia, mas eu estava muito cansada. Foram 2 anos ali muito puxados. E aí veio a pandemia, a gente deu uma baixada, mas foi muito bom. Foi como experiência incrível, né? Mas foi uma loucura. Eu tenho uma dúvida, assim, também. A gente estava conversando antes vocês indo em algum restaurante e tu nota quando mudou a pessoa que fez a comida. Vocês ficam, assim, em todos os lugares vocês ficam avaliando, assim. Tem essa questão de ficar assim, olha, tem lugares que a gente vai uma técnica volta, boa, né? não. Tem lugares que a gente vai e não volta. Como é que vocês fazem assim no dia a dia, assim, de indo a restaurantes e afins? A gente já, aqui no litoral, a gente já sabe onde a gente vai e a gente vai encontrar uma comida boa. Mas por aí onde eu viajo, por exemplo, Santa Catarina ou outros lugares, a gente sempre tenta buscar referências, né? Quem já visitou o cardápio, mais ou menos, a gente já sabe como que é feito o preparo, aí é difícil de errar. Mas tem surpresas que não são tão agradáveis, né? É que eu uma caixinha brinco surpresa. que é assim, ó, que nem tu degustar um vinho e tomar um vinho. Tem dias que tu tá afim de tomar o vinho e tá afim de curtir e ficar ali falando bobagem, enfim, é uma coisa easy, né? E outras vezes tu vai num lugar que é um vinho daquele dia, no dia a dia, né? Tu sabe que não vai ter muita surpresa dentro daquele vinho, né? Mas quando tu vai num lugar, ou tu toma um vinho que é especial, aí eu entro cheio de expectativas. E aí sim eu olho com olhos de quem quer ver. Não, daí eu já entro analisando e não criticando, mas analisando, né? Analiso tudo aquilo que pode ser que venha num prato ou venha do ambiente. Infelizmente, aqui no litoral, a gente não tem muitos restaurantes, assim, que a gente tem que a gente vai esperar uma grande degustação, né? A gente tem bons restaurantes que servem um básico muito gostoso, sabe, assim, uma variedade, mas nada que chega a tu dizer, eu já vou degustar aquele prato em algum lugar, né? Não é uma comida tão... Até a gente estava conversando no último encontro, né, Maria Antônia, da dificuldade que a gente tem aqui no litoral de encontrar coisas novas, totalmente novas, que não sirvam apenas, né, ao italiano ou a comida portuguesa, mas assim, algo bem diferente mesmo. Porque todo mundo faz a mesma coisa, né? E um lugar muda um faz pouco. Sucesso e a galera começa a também fazer Exatamente, a mesma coisa. né? Isso é no mundo inteiro, né? Sim, eu acho que sim. tem essa coisa da moda, né? Mas algum lugar que tu coma e te surpreenda. Esses dias eu disse pro Fábio, eu queria comer uma comida que me surpreendesse. E o surpreendendo nem geralmente não é caro, não tem nada de... Aquela comida que tu come e diz, vou tentar fazer isso em casa, sabe? Eu vou tentar fazer isso de uma outra forma. Ou vou pensar sobre esse assunto. Mas é que eu acho que nesse ponto, principalmente aqui no litoral, né? A gente vê a gastronomia como muito comercial, né? Então, eu acho que às vezes é o risco de... E eu acho que tem também, pensando no gosto popular, às vezes tu vê aqueles pratos montados e pensa, né? O meu maior arrependimento é gastar dinheiro com comida. Isso é ruim, né? Porque não interessa o preço. É bom, a gente curtiu, agora comer uma comida ruim... Então, tipo, eu não tenho, assim, né, não tenho cursos, mas, tipo, minha avó cozinhava muito bem, a minha mãe cozinha muito bem, e eu peguei ali uma rebarba, assim, né, então, tipo, não do cozinhar, mas de tu saber o gosto, uma carne de qualidade, um chocolate de qualidade, então, sabe, né, uma harmonização, então, eu fiz algumas coisas de vinho, assim, então, é legal tu harmonizar, né. Então, a gente acaba vendo, eu acho que também esse receio, né, de que te olha o prato, assim, se vai ter essa. Então, é um outro nicho, eu acho, que se trabalha dentro da gastronomia. Nós fomos para Camboriú, agora nas férias, e lá tem aquele, acho que é o Saboroso Camboriú, ou Camboriú Saboroso, que são 29 restaurantes que fazem um menu
né? Entrada, prato principal e sobremesa. E daí todos que tu vai é R$ 89,90, né? Aí tu disse, vou ter que provar um, assim. E daí realmente a entrada era um sabor muito bom, assim. Eu disse, nossa, daí o Ricardo disse, mas é uma brusqueta, mas era muito bom. Sim, mas sabe? era um gorgonzola, assim, isso. com uma noz caramelizada. Ai, dava aquela... Ai, que coisa boa, Explosão de nunca sabor. comi, né? E daí, claro, era um parmegiana com massa, era normal, mas a farofa era uma outra crocância, assim, que dava um outro sabor, né? Só que às vezes as pessoas têm esse receio, eu acho que daí comercialmente, mas acho que tem nicho pra isso já, né? Principalmente aqui pegando o pessoal que circula muito Atlântida e Shangri-La. Eu acho que nicho tem, eu acho que quem investir nessa fora da caixa, né, do tirar uma parmegiana ou fazer alguma coisa que diferente disso, acho que vai se dar muito bem. Às vezes, né, Maria Antônia, o prato é lindo, bem apresentado, o lugar é maravilhoso, lindo, tem um projeto arquitetônico esplêndido, mas a primeira garfada já te diz tudo sobre o lugar. Então é um prato que é muito bonito, mas no sabor, tu percebe que não são produtos às vezes de qualidade, ou a técnica está errada. E quando eu fui abrir a Maison, né, que a gente começou o projeto, que a gente queria ter um conceito, foi justamente para trazer isso, trazer o diferente. Tanto que a gente trouxe coisas que não tem aqui em Capão, como o macarrão, o entremê, e os jantares, que são as experiências gastronômicas, com menu degustação, né? Entrada, prato principal, sobremesa. E aí a gente lançou o Jantar às Cegas, né, que a gente ainda está vendendo ingressos para esse Jantar às Cegas. Que é uma experiência diferente. Dia 12, Dia dos Pais. Dia 12, Dia dos Pais. Vamos vender, né, gente? Que a gente tá aqui pra isso também, né? A gente também tem que vender, É né? isso aí. E o Jantar às Cegas, ele é justamente para trazer isso. Não vai ser uma coisa extraordinária, mas vai ser uma experiência legal, bacana, com pratos simples, gostosos, mas que a pessoa vai ter uma experiência diferente, que a gente não tem aqui. Que é o basicão, né? Comida italiana, a gente sabe, vai em um bom restaurante aqui, come comida italiana. Come a comida... daqui a pouco uruguaia, vai ali come uma parrilla. Essa daí é a melhor de todas. A melhor de todas, né? Estamos com um uruguaio aqui, né? Estamos com um uruguaio. Depende, né? Mas é bom. Mas a experiência em si, que eu acho que é o foco, né? A gente trazer essa experiência. Até falando da parrilla, o Francis Mallmann, né, que é um argentino, que era um chefe de comida francesa, e ele saiu completamente fora da caixa da comida sulista, né? Comida de fogo, né? De churrasco. E é um cara que hoje tu vai em Miami, tem um restaurante dele, no Uruguai tem, né? Então, assim, ele tá em vários pontos. Isso porque ele saiu fora da caixa. Ele viu a carne de um outro modo, ele viu o que ele podia preparar dentro daquilo. Ele é o rei da batata, né? O cara que mais faz batatas, né? Então, assim... Como tu apresentar isso? Como que eu vou fazer? Como eu vou pensar disso que não seja a mesma forma que a gente faz há zilhões de anos? Porque isso, como tu cozinha bem em casa, muitas vezes tu diz, não vou sair pra pagar pra comer isso na rua, sabe? Te dá um cansaço, sabe? Por mais que tu esteja ali, tu já, vou fazer uma massa com alho e óleo em casa, que deu... Né? Pelo menos não que às vezes tu sai, tu mesmo sabe do teu, entendeu? Tipo, você vai sair comer então, algo assim, do não gosto. Só que às vezes a gente não quer cozinhar, quer sair, quer curtir, quer comer bem. Então, assim, o comer fora comida do Uruguai, da Argentina, nossa, muito próxima do Rio Grande do Sul até, que eu acho que são os 3 ali que se comparam, tu pode pensar ela fora, né? Sim. Tu pode sair... Uma parrilla pode fazer coisas que não sejam só a carne. Exatamente. Né? O que a gente vai pensar nisso? Essa expectativa, acho que é a grande questão, né? O meu pai, por exemplo, ali, é bem difícil que ele saia para comer carne. Porque ele é muito eu ia crítico. falar isso, que tem barrismo, né? Porque, tipo, o gaúcho tem que fazer seu próprio churrasco. Mas eu acho massa, porque não dá sujeira. Eu acho muito legal quando... Sim. E tu sabe que são poucos, mas a questão daí são poucos lugares, né? Daí esses dias até meu filho disse, mas não é igual o churrasco do papai. Daí eu falei, pior que o ponto eu gosto do ponto dele, né? Mas eu achei um bem próximo, daí a gente acaba indo no final de semana. Mas tem essa questão, né? Mas eu acho que o ramo da gastronomia... Eu vejo, né, o cozinhar para mim ele é muito mais do que o cozinhar, né? Então eu vejo muito memória afetiva,
Às vezes as pessoas dizem, por que tu não compra, né? Mas, tipo, tem algumas coisas específicas que eu faço pro meu filho. Então, mãe, é a melhor comida do mundo, milhões, né? Mas eu acho que tanto para negócios também, falando de empresas, né? Um pouco da minha área. Nossa, a gente pega muito insights para negócio da gastronomia, porque ele traz toda uma experiência completa, né? É o sensorial, é o visual, é o momento. Então, tu consegue pegar muitos insights, assim, de criatividade, para os teus negócios que não esteja vinculado à gastronomia, né? Então, eu sempre vou para restaurante com um olhar muito crítico, assim. Dá para trazer isso para o meu negócio, dá para fazer tal coisa, porque realmente é uma experiência de um todo, né? Não é só a comida, mas aquilo que afeta. E, às vezes, tu comer algo, tipo, a minha avó cozinhava bem, ela fazia muito doces caseiros, assim. Então, tipo, a ambrosia, o arroz de leite, né? E esses dias eu fui num lugar, era o arroz de leite mais próximo do dela. E daí chega assim, tipo, quase um abraço, né? Exatamente. Aquela colherada. Então é muito legal essas experiências que vêm da... Eu tinha um cliente que ele me pedia sempre eu nunca tive no meu cardápio figos com um branquinho e depois ele era vitrificado numa calda, né? Aí ele disse assim pra mim, esse é um doce que a minha avó fazia. Imagina, ele já tinha 60 e poucos anos, a avó dele um bom tempo, né? Faz pra mim, é assim, assim, assim. Aí eu fiz, aí ele mandou uma mensagem. Eu não acredito, como é que tu conseguiu fazer igual? Porque a memória afetiva dele tinha tantos detalhes que era possível a reprodução do prato, né? Então, isso que tu falou é muito importante. Eu, quando fui pra gastronomia, né, não foi do nada. Né? Meu pai tem padaria há muitos anos e eu sempre trabalhei junto. Então, eu trago para as minhas receitas hoje coisas que eu aprendi lá, que eu não aprendi nem na faculdade, nem em outro lugar. Mas que eu aprendi lá no início, quando eu era ainda criança. Lá em Jaguarão? Lá em Jaguarão. Então, a gente sempre traz essas memórias afetivas para as receitas, justamente para tocar, né? Porque a gastronomia a gente sabe, tem gente que vai comer por comer e tem gente que vai degustar, que é uma coisa bem diferente da outra. Diferente. Encher a pança, outro Mas se eu vejo alimentar pela avó, alma, assim, imagina, né? A avó nunca teve nenhum estudo referente à gastronomia e ela fazia massa caseira. Era muito boa massa caseira. E daí eu dizia, vó, eu quero... Daí eu chegava lá e dizia, vou fazer aquela tua massa caseira. Daí até ela me ensinou depois a receita, mas não fica igual. Aí ela disse, Pri, sempre tem que ter uma galinha, né? Dela fazer uma galinha caipira. Eu, não, vó, pode ser só massa com molho, eu não quero a galinha. E ela, não, sempre tinha que ter o ritual de fazer a galinha caipira e a massa caseira. Eu disse, não, vó, eu comia só a massa, eu não comia nem a galinha, né? Porque a massa ficava uma maravilha. Mas eu via que tinha a técnica dela, né? Mas era todo o ponto. Eles tinham a técnica mas... né? Isso é uma técnica que foi passada de geração em geração, muitas vezes, né? E por isso que ainda a gente consegue reproduzir muitas receitas. Por causa disso. Porque vem essa tradição, né? E eles aprenderam isso ou com os avós, ou com a vizinha, né? Que ensinou. Então, eu acho que cozinhar é um ato de amor, né? Então, é aquela coisa, então, quanto mais ama aquela pessoa, parece que mais gostosa fica aquela comida, né? Acho que é por isso que comida de mãe sempre é gostosa, né? E de vó é gostosa em dobro, né? É gostosa. Falando em experiência, assim, também me bateu uma dúvida. O que vocês acham, assim, de... Quando a experiência em si de um local, até de um restaurante, às vezes pode até se sobrepor com relação ao sabor ou à comida. A gente vê, por exemplo, hoje restaurante temático. Não sei o que vocês pensam sobre eles, assim, que tem muitas coisas ao redor daquela experiência, né? Não sei qual é o insight de vocês, assim, sobre empreendimentos. Essa assim. bomba eu deixo pra ti, Maria Antônia. Eu quero então, um corte legal. Eu também queria uma água. Eu precisava de uma água. Eu preciso de um corte legal aqui pra gente depois cortar e viralizar, né? Existem duas coisas. A gastronomia, que ela é vendável, que ela é uma gastronomia, digamos assim... com a intenção financeira e existe a gastronomia com uma outra intenção, que tem um conceito, que quer te entregar, né, algo interessante, bom para ti, uma coisinha afetiva. Eu vejo muito bem quando um negócio ele é vendável, que a pessoa não entende nada, ela contrata as pessoas para fazerem aquilo lá, gerar dinheiro para ela. E eu vejo também que tem pessoas que têm os negócios que são para satisfação pessoal e também para ter um conceito e entregar um conceito de gastronomia para as outras pessoas. Independentemente, obviamente, que é necessário a parte financeira. Então, quando tu me fala em ambientes temáticos, claro que Eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu gosto.
Tu gosta? Que daí eu vou com viés de criatividade. De criatividade. De sites, né? Mas assim, é possível casar comida boa com a temática. Mas eu acho que é desafiante. Mas é que eu normal acho isso que acontecer. são... Como é que eu vou dizer? São nichos, né? A São gente vai ter nichos. clientes pro bastantão, vai ter clientes pro luxo, vai ter Não, é clientes que eu acho que assim, comida de luxo e comida temática, elas não se casam, tá? Então, assim, não queira ir numa pizzaria temática achando que tu vai ter uma experiência gastronômica. Tu vai ter uma experiência de lugar, teu filho vai te divertir, talvez tu te divirta, acha aquela comida o máximo, porque teu filho tá te divertindo. E, gente, filho se divertindo é paraíso, né? Então, assim, a comida fica mais saborosa, ele não tá te enchendo o saco, mãe, vamos embora, ai, vamos, ai, não aguento mais. Então, o ambiente se torna melhor, as coisas se tornam melhor, por quê? Porque tu consegue relaxar e curtir ali. Vai ter uma comida de qualidade? Vai, ok. Assim, mas quando eu penso numa comida temática, num lugar temático, eu penso num Vale dos Vinhedos, num lugar com uma janelona, com... Sim, sabe? É uma temático adulta, né? E isso, claro, aí sim, uma comida de alta gastronomia, né? Daí E vem é crescendo bastante isso ali, né? O Vale dos Vinhedos praticamente são só essas experiências. Sim, assim, né? sim. Mas ainda existe muita roubada ali dentro, né? Ainda tá assim... Acho que teve muita gente que botou dinheiro, aportou dinheiro ali, mas não... Porque o gaúcho não gosta de investir em cozinheiro. Não paga para ter um cozinheiro de alto nível dentro da tua cozinha. Eles querem, eles montam o lugar mais bonito, tem o copo mais caro do mundo, mas quando tu chega ali para ver os custos, eles querem o insumo de menor qualidade, com a rentabilidade maior e de preferência que tu não cobre para fazer aquela comida. Então, esse ainda é a mentalidade do investidor gaúcho na área de gastronomia. E a pessoa chega lá com uma expectativa por conta de toda essa experiência ao redor. Mas e é aí isso que eu acaba te gerando algo digo. ruim, né? Muitas Por isso. vezes tu acaba aproveitando e não sabendo. E não é que não sabendo, mas tu diz que estava maravilhoso porque o dia estava maravilhoso. Tu passou por N vinícolas, que as vinícolas eu acredito que estão crescendo muito, os nossos vinhos melhoraram muito, mas ainda a parte gastronômica de Bento, Caxias, Flores... Gramado eu nem falo, porque Gramado, para mim, vou dizer, a gastronomia de Gramado é... Ou tu paga muito caro, ou tu come muito mal. Mas nesses restaurantes que tu poderia ter uma alta gastronomia, ainda não existe um investidor que valorize o trabalho do cozinheiro. Isso é uma questão também de cultura? Ou o pessoal realmente não quer investir nisso? Na verdade, também a rotatividade ela é tremenda, né? A gente vê a rotatividade nos restaurantes é muito grande. Então, é difícil tu conseguir manter, às vezes, a qualidade e aquele segmento, né, do cardápio, justamente por falta de pessoas que fiquem ali para nutrir essa Mas qualidade. eu acho que eles não ficam porque também não são bem pagos. Isso, né? exatamente. Porque exatamente. não tem Tu vê, um chefe de cozinha em São Paulo, gente, é salário de ator da Globo. Não é brincadeira o que eles ganham, assim. Ganham 50 mil reais por mês, 60 mil reais muitas vezes, dependendo do restaurante, né? Isso a gente está falando de um restaurante de alta gastronomia, onde existe São Paulo. Não, a gente não poderia trazer essa realidade para o Rio Grande do Sul, porque é muito diferente o PIB, né? E conceitos, enfim. Mas tu não tem cozinheiro muitas vezes que ganha 10 mil. Olha, acho que enche uma mão de restaurantes que pagam 10 mil para um cozinheiro hoje. Eu fui chefe de um restaurante e eu ganhava 3 mil. E assim, eu trabalhava manhã e noite, fechava o restaurante, criava então, pratos, assim, lançava, que eu sei de restaurantes que pagam, assim... Olha, não enche uma mão, no Rio Grande do Sul inteiro. Então, assim... Mas para te ter qualidade, tu tem que fazer um investimento, né? E isso ainda não é visto, porque... meu cozinheiro lá de casa cozinha tão bem. É que nem no marketing, a minha sobrinha passa. Mas eu acho que também a questão da comida tem muito essa questão do marketing e do visual, né? Sim. Eu vejo pela própria Vale dos Vinhedos. Então, eu entrei lá, peguei os principais, que estavam no top 10,
E teve uns que eu achei que ia ser a melhor experiência, foi horrível, era só foto de Instagram, parecia que eu tava tomando, na minha casa eu estava mais confortável. E daí, numa outra, nem tava na rótula, eu entrei na vinícola, assim, maravilhosa experiência, baita de um parrilhar, tinha um monte de foto, um monte de coisa, um vinho super bom. Então, também eu acho que tem muito isso, e até trazer aqui, o que vocês acham da questão dessa gourmetização, assim, né, traz muito isso, eu acho, né, o gourmetizar, o trazer algo diferente. Eu vou num restaurante em Garibaldi, né, Fábio? Casa Curta, que é um hotel, se chama Casa Curta, e é uma cave embaixo, assim, do hotel. Tem 10, 15 mesas. E uma senhora de 80 anos que faz a massa até hoje. O lugar é charmoso, mas não tem gourmetização nenhuma, mas quando tu come a massa dela, gente, eu me arrepio só de falar na massa dela. É incrível. Então, assim, tá tudo muito gostoso, pra que enfeitar uma coisa que tu não precisa? Sabe, eu acho que é tipo tu botar um laço aqui em cima, é desnecessário. Tá muito bonita a caneca, tá ótimo. Pra que tu vai inventar? Daí o café tá frio. Ah, o café tá frio, tipo, tu demorou tanto pra botar o laço, chega o café frio. Então, cara, eu acho que ainda na gastronomia eu ainda prefiro o menos é mais. Menos é mais. Porque se tu vê toda a logística de uma cozinha profissional, né, até tu empratar tudo, se o cara ficar colocando ali um brotinho aqui, um brotinho ali, gerar muitos processos, o prato chega frio. Né? Às vezes aquilo ali não vai dar resultado nenhum no sabor, né? Porque as pessoas acham que o broto não precisa temperar. O broto tem que temperar. Não, né? tudo tem que estar temperado. Então, se tu for fazer toda essa logística, no final, tu pode entregar o teu prato pode ser ótimo. Mas se ele estiver frio, o prato vai ser ruim pro cliente. Então, a gourmetização, ela vai até um ponto, né? Então, esses dias eu tava escutando, uns canais que de vez em quando me perco onde é que é. Mas que tu tem que ter no máximo 5 passos dentro da cozinha. Né? Passou de 5 passos... Eu não sei, né? Até depois eu parei para pensar e agora a gente estava falando em gourmetização e me veio isso na cabeça. E faz sentido, né? Porque se tu passa um pouco disso, cara, tu não tem mais onde botar tempo ou tu tem muito pré-preparo antecipado, né? Isso acaba também te acarretando uma outra coisa, que são horas a mais de cozinha antes. E aquilo que a gente vê na televisão, nos filmes, subchefe, praça de entrada, vamos rir um pouquinho, praça de entrada, praça de sobremesa, praça fria, entrada quente, isso não existe, assim, é claro, existe em grandes restaurantes, mas não a realidade dos restaurantes que a gente está acostumado a frequentar. Então, geralmente o chefe é o chefe que é o chefe que frita, que é o chefe que é o que tá na chapa, é o que tá gritando o pedido e é o que tá lá descongelando a carne pro dia seguinte. Exatamente. Então todo mundo faz tudo, faltou um, não vai ter erro. Alguém vai fazer aquilo que aquela pessoa faz, né? O chefe, ele é a figura de organização e também produz, né? Então não tem muita diferença. Então, cada processo tem que ser bem pensado, que é para justamente tu poder gourmetizar na hora certa. Não atrapalhar todo mundo. Não atrapalhar todo mundo. Falando em conceito, assim, não sei o que vocês tomam, assim, por conceito na hora de cozinhar, assim. O que vocês tentam passar, assim, de essência para as coisas que vocês oferecem aos outros? Eu sou de uma linha de comfort food, assim... Gosto muito dessa ideia de tu comer e ser abraçado, de trazer essa lembrança da avó, de tu ter esse carinho com algum toque novo, assim, mas meu estilo é muito mais essa de acarinhar, de ser matrona, né, de ter a mãe. Então, esse é o meu conceito. Eu tenho essa linha também, gosto muito de clássicos. Eu acho que a gente não pode deixar morrer os clássicos, né? Então... desde o macarrão, do pastel de nata, daqui a pouco de um molho branco bem feito, uma pasta bem feita. Como é difícil tu encontrar um molho branco bem feito aqui na praia. Esses dias eu comi num restaurante, não vou dizer onde, não me perguntem qual, não adianta me mandar aqui embaixo que eu não vou responder. Gente, eu comi e cheguei em casa com dor de estômago. Porque a farinha não estava cozida. Se não cozinha a farinha, né, ela pesa e Quando usam farinha, né, Maria Antônia? Quando não botam maisena ou outra... Cara, eu cheguei com uma dor de barriga em casa, assim, parecia que eu tava... Fábio,
sabe, era de estômago. E era aquilo que a farinha não cozinhou e é que nem tu comer um bolo cru. Por isso, bolo cru dá dor de barriga, né? Porque a farinha não cozinhou. Então, e como é difícil, são coisas tão simples, né? Que aí digo que entra a técnica. O básico, né? O básico. Saber fazer bem Então, feito assim, o básico. eu acho que não adianta querer enfeitar muito se tu não sabe fazer o básico bem feito. E o básico é tão gostoso. Porque o João diz, ai, mãe, faz aquele molhinho, sabe? Que só tu sabe fazer. Ai, amor, tu quer um molhinho branco, né? A mamãe não gosta, mas eu gosto. Pior que é, né? O Luca tem umas também. Daí é a melhor receita. A gente já tá chegando no final aqui do nosso tempo, da nossa conversa. E eu passei o tempo inteiro olhando pra esses E ninguém foi. Mas mas agora a gente todo vai. mundo fica com vergonha. Ai, não, é que eu vou no dentista depois. Quero agradecer vocês pela gente, presença obrigado. aqui hoje. Primeiro, chefe Isaac. Venha mais vezes, né? Obrigado, sempre que me quiser me convidar, minha presença. Eu também, tá? Eu também. Eu venho aqui falar sobre vários assuntos. Se eu não souber, eu pesquiso. Aí nós temos que fazer uma coisa juntos, a gente já tava, A gente né? tá pensando. A gente tá pensando em fazer uma coisa aí bem legal juntos Boa. e a gente vai amadurecer essa ideia. Vai dar bom. Obrigado, então, Maria. Eu que agradeço a vocês dois. Muito obrigada. Foi uma tarde muito gostosa. E venha mais vezes também. Eu disse. Contar alguma novidade Tarde com o doce. chefe aí. A gente tem a novidade, né? Que a gente participou do Troca de Esposas, né? Eu e o Fábio. Na Record isso? Na Record. Como é que funciona isso aí? Eu vou pra casa de uma pessoa e essa mãe, né? Aham. Vem pra minha casa. E ele teve que participar também? Ele participou. Aparece e João Pedro. tudo? Parece. Cara dele. Podemos fazer um só sobre isso, eu e ele contando como é Deve que ser foi bem essa experiência. interessante. Quando é que vai ao ar isso? Vai dia 21. Dia Foi 21, uma né? das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. Sim, que tem uma empatia, né? Um outro olhar. Incrível, incrível. Eu não posso falar muito sobre isso, porque ainda vai ao Sim, ar, ainda vai ao mas uma outra hora eu conto pra esperando. vocês. Foi de longe, a experiência mais incrível da minha vida. Que legal. E a outra família se deu bem assim na parte de cozinha? Ou não sabe? Não pode spoiler. Dia 28 vai ser Posso te contar no dia 22. Pri, obrigado. Eu que agradeço aí esse bate-papo. Falar de comida sempre é muito bom. E eu tenho que agradecer os patrocinadores, novamente, a Maison 490, do chefe Isaac Alves, Super da Praia e também a Vida Med, Clínica Médica. A gente volta na semana que vem com mais um episódio aqui do TelaCast, o podcast do Tela 20. Tchau, tchau!